Boa noite, amados. Estamos reunidos aqui no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, né? Aqui mais uma vez para partilhar aí com esse tema, as polêmicas de música protestante sendo usadas na Igreja Católica. É uma coisa que explodiu aí agora, muitas pessoas fazendo vídeo, descendo o sarrafo uns em outros, né? E músico muito conhecido, como um áudio que eu vou colocar aqui do Eugênio Jorge, né? E aí eu vou colocar aqui o que Deus colocou no meu coração, que é uma coisa muito séria que está acontecendo. Olha o áudio onde o Eugênio Jorge fala, né? Justamente das músicas protestantes ou evangélicas. Muitas músicas evangélicas de oração, de louvor. E não há problema nenhum nisso. Porque o louvor e a oração não tem denominação. Se as pessoas que falam, você não pode cantar essa música porque é evangélica, você não pode cantar aquela outra música porque é evangélica. Não, o louvor não tem fronteiras. Cante ao louvor automaticamente. E que talvez os evangélicos possam cantar as nossas canções, que hoje nós temos boas canções, nas quais eles se alegram em poder cantar. Pois é. Então, essa fala do Eugênio Jorge, uma fala do cantor Flavinho também, da Jaque, né? Você vai entender aí, você do mundão aí, da internet. Então, eu quero que você... É uma palavra aqui do Eugênio Jorge. O louvor não tem fronteira. Mas tem pessoas querendo criar fronteira. Infelizmente, tá? Vamos entender uma coisa. Eu assisto algumas coisas, procuro estar antenado, e quando eu assistia, eu já vi muitas pessoas falando justamente da situação hoje, de pessoas que estão cantando música que não é católicas, protestante ou evangélica não católicas. E aí você vai entender porque eu coloquei protestante entre aspas. Irmão, porque tem protestante que é evangélico, mas tem protestante que é mais que protestante. Então no meio evangélico tem gente que é evangélico verdadeiramente, e tem gente que é protestante infelizmente. Tá bom? E eu creio que os louvores que são cantados na igreja católica de igrejas dita protestante são evangélicos. E você vai entender por quê. E a gente tem que entender algumas coisas, que tem pessoas que entenderam algum tempo e deixaram de entender. Então se tornam orgulhosos que nem muito protestante. Irmão, a maioria dos protestantes são orgulhosos, e esses que são humildes pela misericórdia de Deus. E às vezes na igreja católica também existe isso. Temos lugares que nós temos tudo para ser o que é para ser. Mas por causa de... Eu vou ler aqui a palavra. Por causa de algumas durezas, só a misericórdia de Deus. Então vamos entender algumas coisas, né? Eu quero trazer isso aqui. Primeiro que nós temos que entender alguma coisa. Aqui tem um fundamento do que eu vou falar aqui, do que eu vou pregar. Que hoje é Santa Helena Guerra. Aí eu quero aqui usar uma palavra, 13. Estava numa crise, porque o que estava acontecendo? Principalmente no meio da igreja. Ela tinha esquecido da pessoa do Espírito Santo. Acontece sempre assim. E tem três coisas que acontecem quando a gente esquece do Espírito Santo. A gente extingue ele, a gente contriste ele e a gente resiste a ele. Então existe tempo que as pessoas estão resistindo ao Espírito Santo. E a Bíblia diz, eu vou usar aqui as palavras. E Deus usou essa profeta para recordar isso. E depois de toda essa intercessão terrena de Beata Helena Guerra, que hoje é Santa Helena Guerra, Deus traz uma explosão carismática, principalmente na igreja católica, mas também nas igrejas evangélicas não católicas. Ali, as igrejas protestantes, Deus começa a fazer, algumas delas se tornar evangélicas. Isso eu não tenho dúvida. E aí, olha o que ela escreve a Santa Helena Guerra aqui. Porque parece que tem gente que esqueceu. Claro que tem gente que desde sempre já nasceu sendo resistente ao Espírito Santo. Hoje quem nega na igreja católica os carinhos do Espírito Santo está resistindo ao Espírito Santo. Dureza de coração. Está extinguindo o Espírito Santo. Você pode até falar do Espírito Santo. Você pode até ser animado do Espírito Santo. Mas você resiste a ele quando você nega os carinhos, quando você se fecha aos carinhos do Espírito Santo. Porque existem dois carismas do Espírito Santo, dom carismático, que cura e milagre, que somente com esses dois carismas nós vamos ser transformados, porque é milagres. Você entende? Aqui está a situação de até hoje as pessoas ficar colocando culpa em tal de teologia da libertação. Mas não é a teologia da libertação, é o fechamento ao Espírito Santo. Meu irmão, se você se fechar a graça, nasce todo tipo de desgraça. E por você não se abrir a graça, fica colocando culpa nas desgraças.
Se você não se abrir à graça, você vai passar a vida todinha falando da desgraça. Enquanto a graça de Deus está aberta desde o de Pentecoste para nós. O céu se abriu. A promessa de Deus que Ele prometeu aos nossos antepassados veio a mim e a você. E nesses 2000 anos, Deus tem manifestado essa misericórdia no meio do seu povo. Aquele que tem um coração humilde. E não é só na igreja católica. Eu vou já pegar a palavra. É em todo aquele que se abrir a Deus. Então, que história é essa? Que Deus não pode agir em outra igreja? E eu não posso usar o que tem ali naquela igreja para mim crescer também? Porque não é daquela igreja, é do Senhor. Que história é essa? Que eu não posso cantar um louvor onde Deus manifesta um louvor? E eu vou dizer, aqui você vai entender por quê, irmãos. Aí, para entender isso, nós temos que entender isso aqui. Como tem gente ignorante dentro da igreja católica, porque até hoje ainda resiste ao Espírito Santo. Resiste ao Espírito Santo. Entristece ele. E por que tem gente que quer matar certas coisas dentro da igreja, que é do Espírito Santo? Porque resiste ao Espírito Santo e quer que a gente seja triste quem eles são. Sepulcros caiados, sarcófagos. Você entende? Isso é muito sério. E aí eu quero ler, o Santo Padre Leão XIII, no dia 5 de maio de 1895, paternalmente abençoou os fiéis. Isso aqui é palavra do Papa. Olha o que o Papa fala. Santa Helena Guerra, que era beata, foi uma pessoa que ia falar para o Papa que as pessoas tinham esquecido da pessoa do Espírito Santo, que ninguém mais clamava do Espírito Santo. É tanto que foi o Papa Leão XIII que ortogou a novena do Espírito Santo, a novena de Pentecostes, que na liturgia da igreja não se fala mais nisso. Tem todo tipo de novena, mas ninguém faz a novena de Pentecostes, porque acha que Pentecostes é só por dito carismático que existe hoje. Pentecostes é para todo cristão. Eu já li aqui no Catecismo da Igreja Católica. Aí as pessoas que resistem ao Espírito Santo nunca vão ver isso. E quem resiste ao Espírito Santo entristece ele, extingue ele e opõe-se a ele. Amém, amados? Então, olha o que vai dizer. O Santo Papa Leão XIII, no dia 5 de maio de 1895, paternalmente abençoou os fiéis, convidando-os e exortando-os fervoramente a unir-se em devota oração durante a novena do Espírito Santo para fazer chover sobre a igreja, sobre todo o mundo, as bênçãos dos céus. Recomenda que com ardor extraordinário dirijam a Deus aquela oração. Manda o Senhor o teu Espírito Criador e renova a face da terra. E declara que nenhum outro tempo pode parecer mais propício para esta santa união de oração do que aquele qual os apóstolos recolheram no cenáculo, perseverando unanimemente em oração com Maria, mãe de Jesus. Acena, portanto, para os sumos e infinitos bens que podemos esperar das multiformes graças do Espírito Santo, do qual perenemente recebemos a luz e o ardor, remédio e fortaleza, consolo e descanso, a vontade de todo bem e a fecundidade em realizá-lo. E acrescenta ainda, olha o que o Papa Leão XIII fala nessa decisão. E acrescenta mais ainda que deste religioso empenho em orar ao Divino Paráclito, podemos esperar que se promova a reconciliação dos irmãos separados. O empenho de orar ao Divino Paráclito, podemos esperar que se promova a reconciliação dos irmãos separados. Irmãos, o que aconteceu na Igreja Católica quando essa graça se manifestou a partir de 1967? Eu vou dizer que quando eu vivi essa experiência, que experiência é essa, Feliciano? Não é só para o povinho, nem para o povão, é para todo o povão. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1287, diz assim, essa plenitude do Espírito Santo não deveria ser apenas do Messias. Devia ser comunicada a todo o povo messiânico. Cristo prometeu por várias vezes esta efusão do Espírito. Promessa que realizou primeiro no dia da Páscoa e em seguida, de maneira marcante, no dia de Pentecostes. Esta promessa é para todo o povo messiânico. Não existe grupo carismático, nem era para existir. Todo cristão é carismático, irmãos. Se nós levarmos nessa metodologia, nós estamos extinguindo o Espírito Santo.
Nós estamos colocando a ação do Espírito Santo para um povo dito privilegiado e tirando o outro. E essa graça dos carismas nos traz responsabilidade espiritual. Sabe? Porque Deus derrama sobre mim a sua graça. E isso gera aquilo que gerou no coração do apóstolo Paulo. O amor de Deus nos constrange. E sem constrangimento não tem conversão. Então isso não pode acontecer. Você entende? Então olha o que é que diz o Papa Leão XIII. E aqui por que eu trouxe essa fala para a questão das polêmicas de música? Se aqui está dizendo que essa graça vai unir irmãos separados, o que é unir? Se eu uso as coisas de outra igreja, irmão, isso é união espiritual. E quando eu saio por aí dizendo que não pode cantar música protestante não, mas música evangélica, pode sim. Porque quem é que garante? Eu vou já pegar a palavra aqui na frente. Quem é que garante que lá do outro lado não aconteceu essa graça? Você quer que eu vá mais adiante? Quando eu comecei a participar do movimento Intercessão Carismática Católica, que hoje ninguém entende para que esse movimento nasceu, não estou entendendo. Por quê? Porque estão resistindo ao Espírito Santo, estão entristecendo ele e estão constrangindo ele. É vocês que estão fazendo essas palavras aí. Ele não pode cantar, vocês estão entristecendo e constrangendo o Espírito Santo. Eu vou lhe mostrar na palavra, mas eu não sei, porque às vezes orgulhoso, arrogante, não tem como a gente convencer. Irmãos, tem muito protestante, a maioria dos protestantes são arrogantes, viu? A maioria deles. Mas quando eu canto um louvor que vem do meu protestante, porque não é arrogante, é humilde, eu não tenho dúvida que foram pessoas que viveram essa experiência. É tão real, irmão, que quer que eu diga uma coisa para você? Quando eu cheguei no movimento de Intercessão Carismática Católica no ano de 2009, que eu fui vivendo mais uma experiência dessa infusão especial do Espírito Santo na minha vida, que ainda tem mais que eu quero viver, porque eu não quero entristecer o Espírito Santo e eu nem quero resistir a ele. O Espírito Santo é dado sem medida. Sabe o que as pessoas diziam? Dos pessoal que participavam da RCC? Esses são verdadeiramente homens de Deus. Como é que pode alguém que é da igreja católica, por eles considerada a Babilônia, muito deles, alguém está dentro dela e ser homem e mulher de Deus? Isso aí, essa palavra deles é isso aqui, ó, que o Papa Leão XIII falou. Podemos esperar que se promova a reconciliação dos irmãos separados. Por quê? Porque Deus, a experiência com Deus, quando leva a plenitude, a gente passa das barreiras que não divide e vive a plenitude com o Espírito Santo. E aí eu quero pegar mais um livro, uma parte desse livro aqui, para terminar a leitura desse livro. Olha o que diz aqui, a introdução desse livro aqui, ó. A introdução dele, tá? Os católicos brasileiros, sobretudo os que se encontram na igreja através da renovação carismática, precisam conhecer este documento. Irmão, tem pessoa da RCC que nunca leu esse livro ainda. E tem pessoa da renovação que pode ter lido, mas estão esquecendo. Essas pessoas estão aí dizendo que, inclusive até da RCC, dizendo que não se pode, não tem como cantar uma música. Claro que tem que ter discernimento, mas dizer que não se pode, eu vou já pegar aqui a palavra para você entender. Dizer que não se pode. Nós estamos querendo extinguir onde Deus quer usar. Primeiro que a igreja católica tem ecumenismo espiritual com 7 igrejas que não são católicas. Sabe? Eu lembro que a ortodoxa é a presbiteriana, é a wesleyana, é a cristã renovada, se eu não me engano. São 7 igrejas, tá? Que tem ecumenismo. O que a igreja católica diz dessas 7 igrejas? Que tem verdade lá. Pode não ter 100%, mas tem verdade. Então quer dizer que eu não posso usar um louvor dessas igrejas? Se a minha própria igreja diz que Deus pode agir nela, e as outras Deus age pela misericórdia. Como tem lugar dentro da nossa igreja que Deus age pela misericórdia. Porque se fosse depender do Feliciano, ele não agiria, irmãos. Então eu não posso limitar aonde o braço de Deus pode andar. Eu não posso limitar. E claro que eu também não posso ficar só cantando música evangélica ou protestante nos meus encontros. Mas se Deus me inspirar de cantar uma música de outro meio, eu posso cantar. Porque se for de Deus, vai operar. A diferença que o pessoal, quem diz aí nas polêmicas, né? Se cantar, as pessoas vão procurar música protestante. Não, irmãos. Talvez é o lugar, talvez é quem conduz. A pessoa não está nem vivendo. E aí tem toda uma outra questão aí para se discutir. Mas eu quero trazer aqui esse ponto. Então,
Primeiro ponto, esse aqui. E aí agora eu quero pegar a palavra de Deus. Como eu dizia, que quem age de certa forma está entristecendo o Espírito Santo, extinguindo. Nós não podemos extinguir o Espírito Santo. Eu quero pegar a palavra em 1 Tessalonicenses 5,19. Não extinguai o Espírito Santo, não desprezei as profecias, examinai tudo, abraçai o que é bom, guardai vós de toda espécie de mal. Olha, irmão, o que é extinguir o Espírito? Extinguir é apagar, é destruir, é anular um processo, fazer desaparecer. Você sabe que o processo é uma coisa que às vezes requer tempo. Às vezes tem pessoas que estão no processo e aí você entra com isso aí, pá, extingue, destrói. Às vezes tem pessoas que saem do meio protestante, evangélico não católico, que vem para a igreja católica, ainda tem... Irmão, quando a gente sai da vida de pecado, que a gente para a igreja, que a gente diz o irmão Eudes, a gente largou o mundo, mas o mundo precisa ser tirado de nós. Você acha que uma pessoa que nasceu nas igrejas protestantes, resolve vir para a igreja católica, ela vai tirar o protestantismo dentro dela de uma hora para outra? Claro que não. Tem católico que sobre a questão de imagem, mesmo na igreja católica, até eu dou meu testemunho, irmão. Quando eu verdadeiramente quis ser católico, não católico BGE, eu ainda, para mim entender as imagens da igreja católica, demorou tempos. Eu nunca fui igreja protestante ou evangélica não católica. Mas até eu ter um entendimento, para entender a intercessão dos santos, irmãos, demorou um tempo. Eu que nunca fui de outra igreja, tive um tempo de me transformar. Então a gente tem que prestar atenção para nós não sufocar, nem extinguir o Espírito Santo nos processos das pessoas. Sabe? As pessoas saem de outro lugar, vêm para a nossa igreja, nossa comunidade é cheia de problemas muitas vezes, porque é cheia de pessoas que extinguem o Espírito Santo, que resistem ao Espírito Santo. E aqui eu quero falar um testemunho que eu vivi esses dias. Eu participo de uma curação, e tem uma irmã que é do curação e conhece uma outra irmã que é de outra comunidade, mas que tem maior raiva do Espírito Santo. Por quê? Porque quem não entende a renovação carismática católica tem raiva do Espírito Santo. Eu estou falando a renovação como vida espiritual. Se você for olhar para mim, você vai ter raiva, porque eu tenho defeito. Aí essa irmã que é de outra paróquia, coordena até algumas coisas, mas é mesmo que vaca parida olhando para cachorro, quando é para a renovação carismática católica, ela falou para essa irmã, quando foi falar, a irmã toda animada, porque está vivendo essa vida, que é para todos. E aí a irmã falou assim, irmã, tu é doido, você não é católico não, irmã, sai daí. A irmã ficou até triste. Então você imagina essas pessoas que vêm para a nossa igreja encontrar uma pessoa dessa coisa. O que vai dizer a palavra mais na frente? Não desprezei as profecias, um carisma. E diz a Bíblia que por falta de profecia as pessoas vivem sem freios. Então, quando se extingue, a profecia vai embora. E como tem gente sem freio? Vamos para outra palavra, Efésios 4:20. Sobre a questão do Espírito Santo, que dizia Santa Helena Guerra, que os católicos precisam saber mais sobre a pessoa do Espírito Santo. Que Leão 13 vai dizer, se abrir o Espírito Santo, uma das características, haverá reconciliação entre irmãos separados. E eu vou dizer uma coisa para você, as pessoas que usam músicas de pessoas de outra igreja são pessoas que passaram ou viveram, ou já estão cultivando essa renovação. Porque católico, eu vou já ler aqui na palavra, tá? Católico que resiste ao Espírito Santo, se duvidar é mais arrogante que protestante. Porque os protestantes, tem algumas igrejas que só pela misericórdia. Tem deles que tem uma porção de verdade, que são os que têm a comunidade da igreja católica. A igreja católica, segundo a doutrina, tem 100% de verdade. Mas tem católico que vive 100% de mentira dentro de uma igreja com 100% de verdade. É mais orgulho, é pior do que protestante orgulhoso. Porque tem protestante que só pela misericórdia. Enquanto tem católico que tem toda misericórdia, mas não experimenta porque resiste ao Espírito Santo. Você está entendendo? E aí deixa eu pegar a palavra aqui em Efésios. Outra coisa que as pessoas fazem, e aí quem está criticando essas músicas,
você tem que ter cuidado que você pode estar extinguindo o Espírito Santo, porque você está dizendo que o Espírito Santo não pode agir em outro lugar. E eu vou já pegar a palavra que Deus age onde Ele quer. Inclusive até a fala do Eugênio Jorge, que ele fala: o louvor não tem fronteira. Porque o louvor de Deus é Deus, e Deus não tem fronteira, irmãos. Deus não tem fronteira. Nossa igreja católica é uma doutrina do Senhor, mas Ele age aonde Ele quer. Tá bom? Ele age aonde Ele quer. E se Ele não agir aonde Ele quer, misericórdia de nós. Porque tem às vezes que nós como igreja não chegamos e a misericórdia dele chega. Amém? Então vamos lá. Segundo ponto, Efésios 4:30. Não contristei o Espírito Santo, com o qual estáis selado para o dia da redenção. Não contristeis. Irmãos, você imagina o Senhor, eu estou aqui no encontro e o Senhor me coloca uma música que não é católica. E o Senhor quer usar aquela música para fazer a redenção de algumas pessoas. Aí eu, por causa dessa imagem que eu não posso cantar louvores de outros ministérios, de outras igrejas, porque não é de Deus. E se Deus tocar no meu coração, ainda mais se for dessa unidade espiritual que Pentecoste faz, que foi justamente o que aconteceu no dia de Pentecoste, tinha 18 nações lá, nacionalidades, e se entenderam na mesma língua. Imagina dois tipos de igreja, protestante e católica. Se naquele dia de Pentecoste o Senhor fez 18 nações se entenderem na sua própria língua, imagine só duas: igreja evangélica, não católica e igreja católica. É menos ainda, né? Porque naquele dia eles agiram em 12 nações, em 18. Imagine só duas. Amém? E aí vai dizer a palavra: não contristei o Espírito Santo, com o qual está selado para o dia da redenção. E o que é contristecer o Espírito Santo? É entristecer, é magoar ou causar sofrimento. Nós temos que prestar atenção para não estar causando sofrimento no Espírito Santo. E quando eu causo sofrimento no Espírito Santo, eu causo sofrimento nas pessoas, porque o Espírito Santo não pode agir. Irmão, uma palavra que eu estudei na minha formação: o Espírito é submetido ao Espírito dos profetas. Por quê? Porque Deus não dá liberdade, Ele só faz aquilo que Ele quer. É por isso que Deus muitas vezes age em outros lugares pela sua misericórdia, porque eu preciso me permitir. Então nós não devemos contristecer o Espírito Santo, entristecer. E quando eu uso isso para dizer que Deus não pode, eu estou entristecendo. Existe uma palavra que tem hinos, cânticos e músicas espirituais, viu, gente? Em Efésios, amados, 5, versículo 19, vai dizer: citai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, na música existe salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, quando você traz, às vezes, música de outros lugares para você, pode ser hinos espirituais, cânticos espirituais, que é diferente de hinos da liturgia. Então nós temos que entender isso. E claro, trazer um cântico de outra igreja para cantar na missa, a não ser que o celebrante aceite que seja de Deus. Mas que nem foi dito lá, e que nem vai ser dito: se não houver resistência ao Espírito Santo, se não tiver com tristeza ao Espírito Santo. Eu já falei que ninguém deve entristecer o Espírito Santo, ninguém deve extinguir e resistir ao Espírito Santo. Atos 7:51 vai dizer assim: homem de dura cabeça, dura servil, e de coração e ouvidos incircunciosos, duros, vós sempre resisti ao Espírito Santo. Irmãos, o que é resistir ao Espírito Santo? É opor-se a uma força, não ceder a uma pressão ou tendência, manter-se firme no meu pensamento. Qual foi a tendência que Deus trouxe para nós católicos? Lá em 1900, nós estamos no século 21, foi no século 19. Tanto através da hoje Santa Helena Guerra, ele quis manifestar uma tendência para os cristãos. Tendência de Pentecostes. Eu li para você no catecismo: essa plenitude do Espírito Santo é para todas as pessoas. O que acontece? Isso é tão real que quando o Papa Leão XIII, isso foi um estudo, ele consagrou o século ao Espírito Santo, se manifesta o carisma do Espírito Santo em uma igreja não católica.
Aí, nós que somos do movimento de Nação Carismática Católica, principalmente eu não, mas quem passou no começo sabe, entre aspas, o pão que o diabo amassou, passou o pão que o diabo amassou, entre aspas. Aí você vai entender por que na hora que o Papa Leão XIII consagra o século ao Espírito Santo, se manifesta os carismas na igreja não católica. Você sabe por que já, né? Por causa da resistência ao Espírito Santo, por causa da extinção do Espírito Santo, por causa do contristamento ao Espírito Santo. Que até hoje nós ainda vemos esse mal entendimento. Você entende? Então, amados, toda essa situação faz com que Deus haja onde Ele quer. E é o que vai dizer a palavra. É o que diz o catecismo da Igreja Católica. E aí, eu quero passar aqui, espero que já termine essa pregação, para a palavra de Deus. Que foi o que o Senhor me recordou, meditando isso aqui. Que é Atos 10. Você sabe a história de Pedro, quando foi visitar Cornélio? Interessante que quando eu escutava essa palavra aqui do Eugênio Jorge, que ele fala, né? É uma das palavras que eu estou usando, né? Quando ele vai falar do louvor, que não tem problema de música, porque o louvor não tem fronteiras. Deixa eu ler a palavra do Senhor aqui que Deus me colocou ali. A passagem que eu vou ler é Atos Apóstolos 10, onde Pedro estava com fome e teve aquela visão. Deus estava preparando ele para visitar Cornélio. Diz assim a palavra: havia em Cesareia um homem de nome Cornélio, cinturão da corte que se chamava Itálica. E aí Pedro vai viajando, né? No dia seguinte, enquanto estava em viagem e se aproximavam da cidade, pelo meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para fazer a oração. Isso é Atos dos Apóstolos 10, versículo 10. Então, como sentisse fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam, caiu êxtase, ele teve uma visão, viu o céu aberto e desceu uma coisa parecida com uma grande toalha que baixava do céu e da terra. Segurando pelas 4 pontas, nela havia de todos os quadrúpedes, dos répteis da terra e das aves do céu. Uma voz lhe falou: levanta-te, Pedro, mata e come. Disse Pedro: de modo algum, Senhor, porque nunca comerei alguma coisa profana ou impura. Versículo 15. Esta voz lhe falou pela segunda vez: o que Deus purificou, não chame de impuro. Quem sou eu para dizer que louvor de outro lugar, que pode ter sido purificado por Deus, ficar considerando impuro, que eu não posso usar? Não. O que Deus purificou, não chame de impuro. E se essas pessoas tiverem passado por essa experiência? Eu conheço pessoas hoje que estão no meio protestante que são verdadeiros evangélicos, mais do que católicos ainda. E eu não a considero elas impuras. E aí você vai ver a palavra aqui. E aí essa é a história de Pedro. E Pedro ia se negar. Por quê? Porque era proibido alguém visitar outras pessoas naquele tempo, judeus. Lidar com outras pessoas. Olha o que Pedro fala aqui, já na casa de Cornélio. Vós sabeis que é proibido um judeu aproximar-se de um estrangeiro e ir à sua casa. Parece que... Deixa eu pegar a palavra aqui, deixa eu voltar lá. Prestem atenção. Vocês que estão trazendo isso aí para o extremo. Dessa situação aí, ó. Deixa eu pegar a palavra e voltar um pouquinho aqui, ó. 7:51. Olha, cuidado, o vosso coração não está se tornando um coração endurecido. Principalmente vocês que já passaram por essas graças, né? Olha o que diz aqui a palavra lá em Atos Apóstolos 7, quando fala de resistir ao Espírito Santo. Homens de dura serviu e de coração e ouvidos incircuncisos, vós sempre resistiu ao Espírito Santo. Como procederam os vossos pais, assim procede vocês também. Tomemos cuidado para os nossos pais do passado não voltar aos nossos pais do presente. Porque a gente, antes de se converter, a gente vive nossos pais do passado, da sua ira, que não faz não entender as coisas. E tomemos cuidado para não achar impuro aquilo que Deus já purificou.
Será que Deus não purificou um louvor em outro lugar para me usar? E aí eu quero dizer uma coisa aqui para você, irmão. As pessoas ficam dizendo assim, o que acontece é que os católicos cantam um monte de músicas evangélicas ou protestantes e os protestantes não cantam nenhum. Irmãos, os protestantes, a sua maioria é arrogante, mas o católico é humilde. No meio católico tem muita gente humilde. E quero te dizer uma coisa para você católico. Você sabe por que muitos protestantes estão vindo para a igreja católica? Porque não tem encontrado esse ambiente humilde e está vindo na igreja católica esse ambiente humilde. Sabe por quê? Porque nós reconhecemos que, mesmo ele dizendo que nós somos na Babilônia, nós reconhecemos que Deus age no meio dele. Mas ele não reconhece que Deus age no nosso meio. E graças a Deus que ele não canta nossas músicas católicas, viu, gente? Porque do mesmo jeito que Pedro fala, aqui, o que Deus purificou, não chama de impuro. Deus não leva uma coisa pura para um lugar impuro. Você sabe por que muitos protestantes não levam as músicas católicas para lá? Porque senão vai converter o povo deles verdadeiramente. E você sabe por que nós católicos, que vivemos essa experiência, nós não temos medo de cantar música protestante? Porque nós somos humildes, nós sabemos que Deus age aonde Ele quer. E eu vou dizer para você, é isso que tem feito muito protestante se tornar católico, viu? Porque quando eles verem, meu Deus, aquele povo que eu considero da Babilônia, canta nossos louvores, eles são humildes, mas nós não somos isso. Eu vou para aquele Deus. Então preste atenção, vocês que estão taxando isso aí, irmãos. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Por isso que eu estou aqui fazendo essa pregação. Tem muito protestante vindo para a igreja católica porque está vindo humildade na nossa igreja. Nós reconhecemos que Deus age no meio dele, ao contrário deles. E sabe por que eles não cantam nossas músicas? Porque se eles cantarem, alguns deles vão se converter e vão querer vir para a igreja mais rápido ainda. Olha a extremidade da misericórdia de Deus. E eu quero terminar aqui com a palavra. E olha só o tema da minha Bíblia. Atos dos Apóstolos 10, versículo 34. O tema que diz assim, Pentecostes dos estrangeiros. Irmão, isso aqui foi a graça de Deus nos estrangeiros. Então quer dizer que no meio estrangeiro, protestante, evangélico, católico, Deus não pode viver um Pentecoste? E eu não posso trazer esse Pentecoste para a minha vida? Eu acho que é por isso que até hoje ninguém engole a renovação carismática católica. E ninguém está pedindo para você engolir a renovação carismática católica. A gente está pedindo para você engolir o Espírito Santo, que foi o que o Papa Leão XIII falou. É o que a doutrina da Igreja Católica diz. Para vocês que resistem ao Espírito Santo. Essa graça é para todo mundo. Isso aqui é um Pentecoste estrangeiro. Atos dos Apóstolos 10, 34. Então Pedro tomou a palavra e disse, olha o que Pedro fala, o nosso Papa. O nosso Papa está dizendo isso aqui, quem sou eu para falar alguma coisa? E se eu falo algo que é contra o magistrado da igreja, eu estou entristecendo o Espírito Santo, eu estou extinguindo, estou sendo resistente a ele, irmão. E chega de resistência, meu Deus do céu. Então Pedro tomou a palavra e disse-lhes, em verdade reconheço que Deus não faz distinção de pessoas, mas em toda nação lhe é agradável aquele que teme e fizer o que é justo aos seus olhos. Então quer dizer, meu irmão, eu não quero dizer o nome não, que um protestante que canta o louvor de Deus não é justo? Quem és tu para julgar o próximo? Romanos 14. Quem és tu para julgar o próximo? Quem és tu para julgar o próximo? Quem és tu para dizer que eu, Feliciano, se Deus me colocar para cantar um louvor de um irmão de outra igreja, protestante não, de evangélicos, quem és tu para dizer que eu não posso cantar? Se o próprio Senhor diz, é claro que existem missa é missa, mas em oração, quem és tu? Quem és tu? Se o próprio Pedro está dizendo aqui, então Pedro tomou a palavra e disse, em verdade reconheço que Deus não faz distinção de pessoas, mas em toda nação lhe é agradável aquele que teme, aquele que temer e fizer o que lhe é justo. Deus enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando-lhe a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos.
este é o Senhor de todos. Ele é Senhor de todos, não é só Senhor da Igreja Católica, não. Ele é Senhor de todos. Então, pela misericórdia de Deus, não vamos entristecer o Espírito Santo, não vamos contristecer Ele, não vamos resistir ao Espírito Santo. Não vamos. E eu peço sobre vós, sobre nós, essa graça aqui, ó, de uma efusão especial do Espírito Santo. Sabe o que acontece com isso aqui? O efeito da efusão especial do Espírito Santo, sabe o que acontece, irmãos? Confirma em nós e produz o crescimento, aprofundamento da graça do batismo. Nos enraiza mais profundamente com a filiação divina, que nos faz ter a certeza que Deus nos ama. Aumenta em nós os dons do Espírito Santo. Esses dons aqui, ó, que fala na carta aos Efésios. Dom de profecia, que é um carisma que poucas pessoas têm. Discernimento de Espírito. Será que vocês que estão nessa linhagem estão sem discernimento ou eu que estou sem discernimento? Torna mais perfeito nossa vinculação com a igreja. Isso aqui é vinculação com a igreja. Vocês estão querendo tomar partidos. Você, inclusive, na verdade, vocês estão contra a igreja, porque o próprio Senhor diz, a própria igreja diz, a igreja tem economia com a igreja protestante e você não quer ter mais comunhão com ninguém? O Papa diz que isso aqui vai fazer união entre os irmãos separados e você está querendo separar? Será que a graça está crescendo? A vinculação está aqui, ó, torna mais perfeita a nossa vinculação. Será que a tua vinculação com a igreja está crescendo, irmãos? Tu está querendo dividir? Nos dá uma força especial do Espírito Santo para difundir e defender a fé de palavra de ação como verdadeiro testemunho de Cristo, para confessar com valentia o nome de Cristo, para nunca sentir vergonha em relação a Cristo. Então, que Deus abençoe, irmãos. Prestando atenção. Irmão, tem muitas pessoas de outra igreja que não para a igreja católica, porque a igreja católica é a igreja da humildade. Nós reconhecemos que Deus está nele, mas não reconhecemos que Deus está em nós. E isso está causando uma conversão contínua nas pessoas. Deus abençoe, Deus os ilumine grandemente. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.